Agora nós vamos falar das samambaias, plantas epífitas, várias espécies boas para compor uma parede verde, uma parede vertical, ou simplesmente fazer um colunar, ou pendentes em varanda. São plantas bem rústicas, são uma das plantas mais primitivas que tem na nossa terrinha. Digo terrinha no nosso planeta porque a forma dela se reproduzir, ela não gera flores, ela não gera frutos, ela se reproduz por esporos, né? Assim como o chifre de veado, outras plantas também. São plantas bem primitivas. A semente dela é feita na parte de baixo das folhas e de forma bem, como a gente fala na estrutura botânica, bem primitiva mesmo, né? Então hoje os cuidados básicos de como você ter um painel verde, de como você ter samambaias pendentes em casa, é uma busca hoje de trazer plantas de casa da vovó para a nossa casa, trazer o aconchego para dentro de nossa casa, é a nostalgia, né? Então as samambaias não são brega, elas desde que bem colocadas dentro do ambiente bem harmonizado, elas fazem parte desse ambiente. São fáceis de cuidar. Vamos dar os procedimentos básicos. Existem algumas espécies de samambaias, infinitas não, né? Existem uma grande variedade de samambaias. Essa daqui é a Riley, que ela tem a folha meio aqui arrepiada. Depois existe a Paulistinha, que tem a folha um pouco mais comprida e lisa. Depois tem a samambaia Polypodium, que é uma samambaia que ela tem um caule mais longo e as folhas mais largas, lembrando uma samambaia da Amazônia. Existe uma infinidade de plantas dessa família para que a gente possa estar utilizando em painéis verdes, né? Então assim, é uma proposta fácil, mas que gera cuidados. Os cuidados são básicos, aonde você vai tirar o que é danificado pelo vento, o que é danificado por um inseto e pela própria senescência da planta, né? Então assim, é uma poda, e após a poda é uma rega, e após a rega você faz uma adubação. Essa adubação pode ser foliar, que a gente vai estar fazendo rapidinho aqui. Todas essas plantas vão merecer passar por esse procedimento. Elas estão indo para um painel verde de uma cliente. Elas estão aqui no quintal temporariamente só, né? Elas estão armazenadas aqui até estar pronto lá o local onde elas vão ser instaladas. E elas vão passar por uma limpeza, que a gente chama de uma estética. E lá elas vão, é claro, lá elas vão encontrar o seu ambiente favorável para desenvolvimento. Aqui elas estão num processo de aclimatação, aonde elas chegaram de um ambiente de São Paulo, controlado, estufas, todo um ambiente propício para a planta, né? E aí elas vieram para o sofrimento. Então aqui elas estão no choque inicial e depois, quando elas chegarem no cliente, que ela de fato vai se desenvolver. As folhas que nascerem lá vão ser as folhas que vão dar o charme do painel do meu cliente. Então assim, os cuidados básicos é a poda, né? Samambaia, via de regra, é poda semanal, é poda quinzenal. Você administrando o seu jardim, os cuidados com a sua planta. Então assim, o importante é você estar fazendo a limpeza das folhas quebradas, né? Das folhas velhas. A folha quebrada às vezes é transporte, às vezes é vento. Então assim, não tenha dó, você vai... Quando você tira a folha de uma planta para ela poder fazer fotossíntese, obrigatoriamente ela vai responder com novas folhas. E a samambaia, nessa época do ano, por exemplo, a umidade relativa do ar muito alta e temperaturas altas também, propiciam esse rápido crescimento, desde que você dê as condições corretas. É uma planta de ambiente protegido, né? Vamos dizer assim, Deus fez ela na floresta,
onde ela pega uma luminosidade fraca, ela não pega o sol direto, e em cima disso ela é uma planta que cresce praticamente trepada em cima das árvores. Existem samambaias terrestres, né? O próprio xaxim é uma samambaia, é da família da samambaia, ele é terrestre. E existem as samambaias que são as epífitas, que elas dão agarradas em rochas úmidas, em árvores úmidas. É o lugar de crescimento dela. Ela se alimenta na natureza de poeira orgânica. E no ambiente do homem, a alimentação dela você vai dar através da borrifação de quem chegou aí? A borrifação de adubo foliar. E não é lindo? E ela se recompõe rápido após você fazer esse procedimento. O procedimento da poda, o procedimento da adubação, ela já volta a se reconstituir. Isso que eu estou cortando, por exemplo, se eu tivesse não digo um aparelho, mas uma máquina de triturar resíduos orgânicos, isso aqui poderia ser o próprio adubo para ela no futuro. Essas folhas trituradas. Então, assim, a samambaia, na natureza, ela cresce em cima de alguma coisa virada para um lado. Na produção humana, ela está num cesto de pendurada, crescida para todos os lados. Ela tem um visual estético muito bonito quando ela está nesse ambiente artificial, que antigamente era um xaxim, hoje é uma fibra de coco e tal. Mas assim, a ideia de nascimento dela, de um painel verde, é que ela tem um caimento apenas para um lado, que é como ela nasceu. Ela nasce numa árvore, ela só fica para um lado, ela não fica para todos os lados. Assim como ela está na pedra, ela também fica sempre inclinada para um lado. E aí é a mesma coisa, quase todas as plantas têm a frente e as costas. As costas são onde param os parasitas. E a frente é onde a planta tem todo o processo de beleza, o processo de fotossíntese, onde ela está, vamos dizer assim, mais exposta para todo o procedimento que ela precisa para sobreviver. Só que quando ela é atacada por um inseto, por uma cochonilha, por um ácaro, normalmente você não vê pela frente, você vê pelas costas, né? Então assim, e ao mesmo tempo até quando resseca a planta, é nas costas que a praga se instala. Então quando você vai fazer uma pulverização, também é importante que se faça essa pulverização na parte oposta da folha. Eu vou chamar de costas, né? Mas é a parte oposta da folha. Aqui você faz o combate de pragas. Você também deve pulverizar na frente, né? Para que pegar também pragas que eventualmente estiver pela frente. Certo? E você vai estar administrando. Essa planta, como chegou da logística São Paulo-Maringá, é uma planta que sofreu alguns danos em função do transporte, né? Então aí agora o procedimento para levar para casa do cliente é uma planta com menos folha, com menos beleza, mas já com mais chance de se estabelecer no local, no novo local, certo? Ela vai ficar com bem menos folha. Vocês podem achar que eu estou tirando em excesso, parecem folhas novas, mas são folhas que estão dobradas. Se eu deixar elas assim, na hora que chegar lá no cliente, ela vai, antes da hora, ela vai secar. O certo é a folha crescer, tombar e secar. Isso ao longo de um período. Agora, se ela já chega tombada e aqui, ó, ela está dobrada, né? Se ela já está com a interrupção de seiva, ela já vai, com pouco tempo, ela já vai ser uma folha seca no meu cliente. Então a ideia é de fazer essa limpeza antes de ir para lá. Ela não vai com a beleza toda de folha, mas ela vai
já preparada para receber uma nutrição e uma instalação para se estabelecer melhor lá. As folhas vão nascer eretas, né? Vamos tirar esse gancho de pendurar. Minha gata é linda, né? Isso também ajuda até a quebrar as folhas. Na verdade já estavam quebradas, né? Mas não é isso. A samambaia está praticamente higienizada, apenas com as folhas que ainda passam seivas do começo ao fim. É uma samambaia visualmente mais fraca, mas que vai ter lá o seu potencial de desenvolvimento muito mais rápido do que eu colocar a planta para sofrer, para depois passar por esse processo de revigoramento lá, certo? E aí assim, você pode casar, esse painel vai ser montado samambaias salpicados com bromélias de Lancia, mas pode ser feito com várias espécies. Eu vou montar outro depois do carnaval com Ripsalis e a Polypodium, que dá um diferencial grande de textura, né? No caso aqui eu vou brincar com a cor, vai ser o verde da samambaia e o rosa da bromélia. Vou até buscar uma bromélia para salpicar nesse meio aqui, para que vocês tenham noção do que eu estou falando. O painel vai ficar com uma constituição mais ou menos assim. Em alguns pontos vai sair